Olá, meus queridos irmãos. Vamos ao estudo da lição de segunda-feira, falando sobre o poema do servo sofredor. Quando o profeta Isaías começou a falar do servo sofredor, ele usou uma linguagem humana para assim mostrar o sofrimento que esse servo sofredor teria no seu ministério e como isso iria culminar na salvação de todas as pessoas, tá? O profeta Isaías mostrou que, escrevendo o poema do servo sofredor, as pessoas poderiam assim ficar apaixonados pelo servo sofredor que fez um sacrifício de amor. Um dos soldados do coronel Cromwell, ele cometeu um deslize e foi julgado pela corte marcial e foi condenado à morte. E o coronel general disse, ele vai ser executado quando o sino bater às 18 horas. E todos ficaram aguardando essa hora. A noiva desse rapaz soube disso. E ela era muito apaixonada pelo seu noivo. E ela soube que a execução seria após as badaladas das 18 horas. Foi o que ela fez? Subiu no campanário da igreja e ali o grande sino estava pronto para ser tocado. O homem que tocava o sino, lá de baixo, ele tinha uma corda que levava até o sino. E ele então puxava aquela corda e o sino badalava. A moça o que fez? Era um sino assim, muito grande. Ela segurou naquele badalo. E quando o homem, puxava a corda, o corpo dela era jogado contra as paredes do sino e as mãos ficaram ensanguentadas pelas batidas do badalo contra a parede de ferro do sino. O homem que tocava o sino já estava um pouco surdo. E ele não percebeu que o sino não tocou. E a moça então desceu do campanário e se dirigiu até o quartel. E quando chegou lá, encontrou o general atônito, perguntando, onde estão as badaladas do sino? A moça disse, não vai acontecer, general. E contou a história dela, segurando no badalo e mostrou as mãos ensanguentadas. E então ela disse, o senhor prometeu que ele seria executado após as badaladas das 18 horas. Não vai haver mais badaladas. Por isso, eu suplico que o Senhor solte o meu noivo. O general Cromwell ficou tão impressionado com essa história de amor e sacrifício que mandou soltar o rapaz. Era realmente um sacrifício de amor. O profeta Isaías quis mostrar exatamente isso, que o servo sofredor ele teria uma missão maravilhosa, mas não seria entendido pela maioria das pessoas. Por isso, entre o capítulo 52 e o capítulo 53, o profeta Isaías fala do poema do servo sofredor. E aqui, em Isaías 52, nós vemos o seguinte, eis aqui o meu servo, que ele procederá com prudência, ele será exaltado, e ele será então elevado, e ele será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto não era o aspecto de um homem, era de uma pessoa desfigurada. A sua figura não era semelhante aos filhos dos homens. Assim se espantará muitas nações por causa dele, e essas pessoas taparão a boca, pois verão aquilo que lhes foi anunciado e entenderão aquilo que eles não tinham ouvido ainda. Aí no capítulo 53, Isaías ele faz o poema, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi manifestado o braço do Senhor? Pois foi crescendo como o renovo no meio de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. E nós que o olhávamos, não viu nele beleza alguma. Ele era um homem desprezado, rejeitado pelos homens, homem de dores e desprezado. E nós, assim, ficamos como quem observa uma pessoa sem nenhuma figuração. Verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados e nós o reputávamos como uma pessoa ferida, uma pessoa que foi rejeitada por Deus, mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades e ele então curou as nossas transgressões, foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. E então deram sepultura para ele entre os ímpios,
e com os ricos na sua morte ele foi contado. Então, Isaías diz assim, e ele verá o fruto do seu trabalho, e a sua alma ficará satisfeita com o conhecimento do seu servo, que justificará a muitos, e as iniquidades deles também será retirada. Então Isaías termina, pelo que eu darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ali os seus despojos, porquanto anunciou e derramou a sua alma até a morte. E ele foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si os pecados de muitos, e a transgressão de todos ele expiou. E assim, Isaías termina o poema do servo sofredor. Ele falou em fase para que as pessoas entendessem que esse servo sofredor tinha uma missão impressionante, tinha um ministério de cura, ministério de libertar os oprimidos, ministério de curar aqueles que tinham doenças incuráveis, libertar os oprimidos do diabo, aqueles que eram assim mantidos cativos nas garras de Satanás através de possessões demoníacas. E o Senhor Jesus trouxe libertação a todas essas pessoas. O diabo não ficou feliz com isso. Jesus foi exaltado na transfiguração. Jesus foi exaltado ali por Deus em duas ocasiões. Exaltado no batismo, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Exaltado na transfiguração, e depois da exaltação veio a perseguição e a morte. O diabo queria calar Jesus, o servo sofredor, de qualquer maneira. E ele, quando viu Jesus morto e sepultado, exultou dizendo, pronto, a guerra que eu comecei no céu, terminei na terra. Ele nunca devia ter vindo para o meu território. Mas quando foi no terceiro dia, o anjo veio e disse, teu pai te chama. A terra tremeu e Jesus saiu para fora vitorioso. E ali o diabo percebeu que estava perdida a batalha dele para sempre. Jesus Cristo, servo sofredor, estava agora outra vez vivo, e agora dando esperança para todas as pessoas e aniquilando de uma vez o maior trunfo do diabo, que é a morte. Por isso Jesus Cristo se tornou um servo sofredor vitorioso. E Isaías expôs isso de uma forma maravilhosa. Imagine Isaías declamando o poema do servo sofredor. Ele praticamente foi às lágrimas, falando de Jesus como o servo sofredor. Aquele que ama Jesus, aquele que ama o servo sofredor, reconhece o que ele fez por si. Por isso, que em um dos navios que naufragava, não havia lugares para todos no barco salva-vidas. E o capitão disse, eu vou colocar um papel, e aquele que tiver o papel com o número, esse vai para o bote salva-vida. Havia um casal com uma filhinha. O pai pegou o papel, foi sorteado para ir no barco. A mãe também, mas a menina não. O pai então disse para o capitão, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar de lugar com a minha filha, ela vai e eu fico. E então disse, a mãe disse, mas você não vai? Ele disse, não pode, não cabe. E então o pai disse, olha, quando ela tiver 15 anos, diga para ela o que foi que eu fiz por ela nesse momento. Então quando a menina completou 15 anos, a mãe disse, filha, papai pediu para dizer uma coisa para você. E contou a história do naufrágio. E disse, ele tomou o seu lugar para que você pudesse viver. Ela foi na parede, pegou o quadro do pai, beijou longamente e disse, papai, eu te amo porque você deu a vida por mim. Aqueles que amam o servo sofredor têm que ter a mesma reação de gratidão. Aqueles que estão em comunhão com Deus, conhecem a Deus, conhecem Jesus como o bom pastor. Numa cidade que foi feito um concurso sobre declamar o Salmo 23, havia ali um professor que tinha uma bela oratória. Ele foi na frente, declamou o Salmo 23 e as pessoas aplaudiram de forma assim efusiva. Um senhorzinho que estava ali disse, posso declamar o Salmo 23? E ele começou a declamar o Salmo 23. Senhor, tu és o meu pastor. O Senhor me leva diante das águas tranquilas. Ah, Senhor, quando os meus adversários me cercam, é o Senhor que me ajuda. É o Senhor que coloca uma mesa perante mim. Ah, meu Deus, quantas vezes eu andei no vale da sombra da morte e o Senhor me ajudou. Ó Senhor, eu quero habitar na tua casa para sempre. Quando ele terminou, o auditório estava em silêncio. Ninguém aplaudiu. O moço que terminou de declamar o Salmo 23, que foi aplaudido, foi na frente, pegou o microfone e disse, senhores, eu quero dizer aos senhores que eu estou muito comovido com a declamação desse meu irmão sobre o Salmo 23.
quando eu declamei o Salmo 23, o poema do Salmo 23, os senhores me aplaudiram pela minha oratória, pela minha forma de retórica que eu expressei o Salmo 23. Mas quando o meu irmão aqui falou o Salmo 23, os senhores ficaram em silêncio. Sabe por quê? Diz o rapaz, porque eu conheço o Salmo 23, mas o meu irmão aqui conhece o bom pastor do Salmo 23. E essa é a diferença. Isaías, ao declamar o poema do servo sofredor, ele declamou como quem conhecia esse servo sofredor. Por isso, Isaías é chamado de o profeta messiânico. Que esse servo sofredor, que o bom pastor, ele esteja em tua vida nesta segunda-feira e em nossa vida todos os dias. Fica com Deus e obrigado por estudar a lição conosco. Amém.